Língua Portuguesa, Gramática, Livro C, Lição 6, Aula 3. Olá, pessoal! E algum de vocês sonhou com o sujeito oculto? Já pensou sonhar com o sujeito oculto? A língua portuguesa tem umas expressões estranhas, não é mesmo? Mas a língua que a gente fala é assim mesmo. Ela vai mudando de jeito ao longo do tempo. As pessoas vão inventando palavras e vão dando novo sentido às palavras, criando expressões. Hoje eu sonhei com a palavra língua. Vocês acreditam? Língua, isso mesmo. Essa língua que nós temos na boca. E no meu sonho eu fiquei pensando em quantos sentidos essa palavra tem. A língua da boca, a língua que a gente fala, a língua de trapo de uma pessoa faladeira, a língua do sapato, uma tira ou fita, uma língua de fogo. Sonhei até com a língua gosmenta do lagarto. Felizmente, eu consegui dormir. Você já teve sonhos desse tipo? Ficou contando quantos sentidos uma mesma palavra pode ter? Ou será que é só professor de língua portuguesa que tem esse tipo de sonho? Correção do dever de casa. Mas chega de sonhos, não é mesmo? Vamos voltar para as nossas tarefas. Estamos estudando o sujeito, seus tipos, suas relações com o verbo e seus determinantes. Já aprendemos sobre o sujeito oculto também e sobre o núcleo do sujeito. E por falar em vários tipos de sujeito, o que vemos aqui? Todo tipo de sujeito. Vejam só, todo tipo de sujeito. Quais são esses sujeitos? Isso mesmo, tudo que está em vermelho. O menino ruivo, o Gabriel e a Joana, os dois, eles. E por que nós dizemos que são de todo tipo? Vocês vão me dizer e eu vou anotar. O menino ruivo, um substantivo comum e um adjetivo. O Gabriel e a Joana. Isso, dois nomes próprios. Os dois gostaram da viagem. Numeral, correto. Eles gostaram da viagem. Um pronome. Realmente são vários tipos de sujeito. Diferentes palavras que podem exercer essa função. E aqui no exercício está pedindo para circular os núcleos do sujeito. Quais palavras vocês circularam? Perfeito! Aqui estão os núcleos do sujeito de cada frase. O que nós sabemos sobre o núcleo do sujeito? É a palavra principal. E como a gente prova isso? Prova como, professor? Como a gente prova que é a palavra principal? Não tenho ideia. Reparem, o menino ruivo gostou da viagem. Menino gostou da viagem. O Gabriel e a Joana gostaram da viagem. Gabriel e Joana gostaram da viagem. Os dois gostaram da viagem. Dois gostaram da viagem. O que aconteceu aqui? Isso mesmo. Tiramos o que não é o núcleo e a gente entende a frase. Sabemos o que é o núcleo. Agora, Beto, com quem o verbo combina na frase em que o sujeito tem dois núcleos? Nós temos alguma frase com dois núcleos? Sim. Exatamente. É assim que vocês devem ter respondido. Quando o sujeito tem dois núcleos, o verbo combina com ambos. O verbo
combina com o núcleo do sujeito. Se houver mais de um núcleo, o verbo combina com todos eles de uma vez. Exemplo: João viajou, João e Maria viajaram. O que esta frase está nos dizendo? Exatamente o que o Beto acabou de pensar. Só que aqui tem um detalhe a mais. O verbo combina com o núcleo. Se houver mais de um núcleo, combina com todos de uma vez. E ainda nos dá o exemplo. João viajou, João e Maria viajaram. E esta parte, o que está nos dizendo? Meninos, o núcleo do sujeito pode ser um substantivo, pronome pessoal ou numeral. E agora eu tenho uma pergunta. Desafio. Qual é a diferença entre sujeito e substantivo? Opa, esse pegou de surpresa. Vamos pensar. Nós já ouvimos falar sobre isso. Exatamente. E onde nós ouvimos falar sobre isso? Aqui na sala. A professora já falou. Falei e mostrei. Onde eu mostrei essa diferença para vocês? Estão se lembrando? Este foi um dos lugares. Na nossa gramática, na palma da mão. Ela fala do sujeito, sujeito simples, sujeito composto, núcleo do sujeito. Observem esta frase. A palavra alunos está circulada. Ele é o núcleo do sujeito. E a seta está indicando que ela é um substantivo. O que podemos concluir? O substantivo pode ser um sujeito. É verdade, mas prestem atenção nessa informação. Sujeito tem a ver com a função da palavra na frase. Classes de palavras que podem ser sujeitos: substantivo, pronome pessoal e numeral. Observaram a diferença? Sujeito é função. Substantivo é a classe da palavra. Vamos aproveitar que estamos na página 5 para saber um pouco mais sobre essa classe de palavras chamada substantivo. Palavra para nomear os seres: pessoa, animal, objeto, lugar, etc. Exemplos: aluna, moço, Célio, Bia, gato, livrinho, casa, céu, sonhos, pensamentos, Brasil, Brasília, etc. Observaram que o substantivo é uma palavra usada para nomear? Por isso ele também se chama nome. Nome ou substantivo, é a mesma coisa. Isso é o que ele é, uma palavra que nomeia, que diz quem é ou o que é. Função na frase: núcleo do sujeito, núcleo do predicativo, núcleo do objeto. Nesta frase vemos que o substantivo pode ter diferentes funções na frase. Pode ser núcleo do sujeito, do predicativo e do objeto. Classe da palavra é uma coisa, substantivo. Função na frase é outra, sujeito. O substantivo apresenta variações. Singular, masculino, aluno, feminino, aluna. Plural, masculino, alunos, feminino, alunas. Isso vocês já sabem desde o primeiro ano, não é mesmo? As palavras variam, elas se flexionam. O substantivo varia em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Mas ele não varia sozinho. Palavras que variam para acompanhar o substantivo. As minhas duas alunas espertas e amáveis. A minha aluna esperta e amável. O meu aluno esperto e amável. Observem a palavra alunas, aluna, aluno.
é o núcleo do sujeito. As outras palavras flexionam, isto é, variam o gênero e número para combinar com o sujeito. Moral da história: sujeito pode ser substantivo, nome, pronome pessoal ou numeral. Pode ser formado por uma ou duas palavras. Substantivo pode ter diferentes funções: sujeito, predicativo, objeto. Flexiona em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. As palavras que fazem parte do núcleo do sujeito acompanham o substantivo, isto é, elas flexionam da mesma forma que o substantivo. As minhas duas alunas. A minha aluna. Vamos olhar para esse quadro e responder. Que palavras podem ser um sujeito? Substantivo, pronome pessoal ou numeral. Alfa, qual a diferença entre sujeito e substantivo? Sujeito é função, substantivo é classe de palavra. O Alfa disse que substantivo é uma classe de palavra. Beto, o que significa dizer que substantivo é uma classe de palavra? Classe é o grupo a que a palavra pertence. Tem substantivo, adjetivo, verbos, pronomes, um tantão. Um tantão mesmo. São 10 classes de palavras. E nós já conhecemos todas elas, mas ainda precisamos conhecer muito mais. Por hoje, já aprendemos bastante aqui em nossa gramática na palma da mão. Vamos voltar para a correção do dever de casa? Como vocês fizeram esse exercício? Se for numeral, é azul. 2. Se for substantivo, é vermelho. Menino, Gabriel, Joana. Se for pronome, é verde. Eles. Perfeito, Alfa. Bem feito e bem explicado. Você entendeu o exercício? O que era para fazer? E fez usando as cores corretas? Quer ver de novo para ver como ficou? Se for numeral, é azul. 2. Se for substantivo, é vermelho. Menino, Gabriel, Joana. Se for pronome, é verde. Eles. Ótimo. Agora eu vou reler um trecho da nossa leitura. Acompanhem no livro. Está na página 67. Vou mostrar aqui na tela também. Observem o tempo dos verbos. Depois nós vamos fazer um exercício com eles. Quinta-feira. Trekking no Vale da Ferradura. Biking à Ponte do Passo do Inferno. Sairemos às 8 horas para iniciar o trekking no Vale da Ferradura. Começaremos o trekking por antigas estradas de acesso ao interior do vale. Em meio à mata nativa, poderemos visualizar a riqueza da fauna e da flora da região. E com sorte poderemos avistar macacos prego, macacos búgio, veados, serelepes, cotias, coatis, dentre outros animais da região. Voltaremos pela trilha do rio Caí, onde a subida é acentuada e exige maior esforço físico. Retornaremos às 13 horas, almoço livre. Sairemos às 14 horas para nossa aventura de mountain bike. O trajeto é de 15 quilômetros, sendo 3 quilômetros de asfalto e 12 quilômetros de terra. O terreno é predominantemente plano e a região é repleta de mata nativa, onde poderemos observar o início dos campos em cima da serra. O ponto final do nosso passeio é a Ponte do Passo do Inferno. Em todo o percurso haverá um carro acompanhando o grupo. Opcional no Parque da Cachoeira. Poderemos aproveitar a estrutura do parque com sua tirolesa de 70 metros de altura, onde um banho de rio nos dará força para a volta. Retornaremos às 18 horas. Jantar livre. Agora vamos ver
o que esse exercício está nos dizendo para fazer? O exercício pede para reler a programação prevista para quinta-feira. Nós já relemos. E pede para observar esse quadro. Sairemos às 8 horas, começaremos o trekking, poderemos visualizar, voltaremos pela trilha. Alguma coisa com plural. Está aqui no item A. Os verbos indicam algo que já aconteceu ou que vai acontecer? Vai acontecer. Sairemos. Começaremos. Esta foi fácil, professor. Em que tempo verbal esses tempos estão conjugados? Moleza, futuro. Vai acontecer. O que vai acontecer é o futuro. E por que há muitos verbos nesse tempo verbal no roteiro turístico Aparados na Serra? O que você diz? Isso mesmo. O roteiro é para algo que vai acontecer. Os verbos precisam estar no futuro. E agora, o que é para fazer? Onde fica esse encarte? O que devemos consultar no encarte, na gramática na palma da mão? Isso mesmo. O encarte é esse. A gramática inteirinha que cabe na palma da mão. Bem resumida. E o que vamos procurar aqui? Qual é o assunto? Exatamente. Verbos. Vamos ver quem acha primeiro? Aqui estamos, num segundo. Verbo. Vejam quanta coisa existe sobre o verbo. São 2 páginas de informação só sobre verbos. Verbo, pessoa e número, formas nominais, formas verbais, modo e tempo, voz e desinências, terminações dos verbos regulares. O verbo é a palavra central da frase, é a que mais se modifica. O que significa isso? Por que é a palavra central? Exato, indica a ação. E por que é a que mais se modifica? Sujeito. Ele faz o que o sujeito manda. E o sujeito é cheio de vontade, não é isso mesmo? Ora é um, ora são vários, ora já fez, ora ainda quer fazer. Vamos ver como o verbo se modifica até encontrar o que queremos. Vocês se lembram do que queremos encontrar? Isso mesmo. O futuro. Os tempos do verbo. Aqui vemos pessoa e número, singular e plural, não é isso? Formas nominais, formas verbais, modo e tempo, futuro é tempo. Vejam ali no canto direito. Ali fala do futuro. Futuro simples, estudarei. Futuro composto, terei estudado. Achamos o que queríamos. Aqui na gramática na palma da mão tem tudo o que precisamos saber. Depois nós vamos voltar aqui para aprender mais sobre os verbos. Eles têm voz, ativa e passiva. Eles têm tempos, modos e desinências. Desinências são as terminações das diferentes pessoas. Eu era, ra. Tu eras, ras. E assim por diante. Hoje nós só viemos fazer uma visita. Depois a gente volta com mais vagar. Vamos voltar para os nossos exercícios. Ainda temos mais algumas coisas interessantes para aprender. O que temos aqui? Mais um trecho do roteiro turístico de Aparados da Serra. Voltaremos pela trilha do Rio Caí, onde a subida é acentuada. Nosso assunto aqui,
Qual é mesmo? Exato, tempos verbais. Estamos observando o comportamento dos verbos. Que verbos temos nesta frase? Isso mesmo. Voltaremos é. E o que chama a atenção? Vou dar uma pista. Em que tempo cada verbo está conjugado? Voltaremos. Qual é o tempo? Futuro. É presente. Voltaremos. Futuro é presente. Então temos dois verbos na mesma frase. Um no futuro, outro no presente. Vamos observar a frase inteira. Voltaremos pela trilha do rio Caí, onde a subida é acentuada. Por que os verbos foram usados em tempos diferentes? Voltaremos. Nós ainda vamos voltar. Ainda não fomos. A subida é acentuada. A subida está lá, antes e depois do passeio. Mesmo se a gente não for, ela continua lá, aquele subidão. A subida é acentuada. Boas explicações. O futuro é porque ainda não fomos lá. O presente é porque é sempre assim. A curva é. O verbo descreve um estado permanente. É assim. Mas o que acontece se depois do passeio eu disser: voltamos pela trilha do rio Caí, onde a subida era acentuada? Opa, tá certo. Voltamos. E sentimos que a subida era acentuada. Engraçado, né, professor? É interessante. O tempo dos verbos nos permite transmitir diferentes informações. Voltamos ou voltaremos? Depende de quando você fala. A curva é ou a curva era? Depende do que você quer descrever. A subida é acentuada. A subida era acentuada. Num caso, você está descrevendo a subida. A subida é um fato objetivo. Você pode dizer até quantos graus de inclinação tem a subida. No segundo caso, você está descrevendo uma sensação. A subida está lá, continua acentuada, mas na descrição você diz que era acentuada. Os verbos fazem o que o sujeito manda, não é mesmo? Se você for contar o que aconteceu no passeio, em que tempo você vai descrever os verbos? No presente, no passado ou no futuro? No passado. Aconteceu. Fomos e voltamos. A subida era acentuada. Vimos uma paisagem muito bonita. Tudo no passado. Exatamente. Presente, passado e futuro. São os três tempos em que podemos conjugar os verbos. O desafio. Desafio é comigo mesmo. Mande ver. Vamos reler a programação de sexta-feira. Eu vou reler. Isso para mim não é desafio. Prestem atenção porque depois vem o desafio. E este é para vocês. Eu vou dividir o desafio em dois. Alfa, você vai identificar os verbos que estão no futuro e vai explicar por que esses verbos têm o mesmo sujeito. Beto, você vai localizar os verbos que estão no presente e vai explicar por que eles têm sujeitos diferentes. Sexta-feira, Parque Nacional Aparados da Serra. De manhã faremos check-out no hotel e andaremos 120 quilômetros em estrada asfaltada até Cambará do Sul. De lá andaremos mais 18 quilômetros em estrada de terra até o cânion do Itaimbezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra. A primeira trilha que faremos é a trilha do Vértice, que percorre a beira do cânion e tem ótima vista das cachoeiras das Andorinhas e Véu da Noiva. A segunda trilha que faremos é a trilha do Cotovelo, de onde avistaremos 70% do cânion. A deslumbrante paisagem é composta por campos, capões de mata, matinha nebular, rios e arroios.
retornaremos a Cambará do Sul para o almoço. Check-in no hotel, jantar livre. Alfa, agora é com você. Quais verbos estão no futuro? No primeiro parágrafo tem os verbos faremos, andaremos, outro andaremos. No segundo parágrafo, faremos. No terceiro parágrafo, faremos de novo. No último parágrafo, retomaremos. Ufa, deu para cansar. Correto! Esses são os verbos que estão no tempo futuro. E qual é o sujeito deles? Por que eles têm o mesmo sujeito? Opa! Agora me lembro por que eu sonhei com um certo sujeito esta noite. E algum de vocês sonhou com o sujeito oculto? Já pensou sonhar com o sujeito oculto? Obrigado pela dica, professor. O sujeito de todos os verbos é nós. Nós faremos, nós andaremos. Não repete para ficar mais leve, mais agradável. Excelentes respostas, Alfa. E você reparou no que você disse corretamente? Nós é o sujeito. Nós é. Neste caso, está correto falar dessa maneira. O sujeito de todos os verbos é nós. Agora é o desafio do Beto. Os verbos que estão no presente. E temos que procurar os sujeitos. Moleza, professor. São poucos verbos no presente. É e tem no parágrafo 2. É e é no parágrafo 3. E qual é o sujeito de cada verbo? A primeira trilha é. O sujeito é a primeira trilha. Trilha é o núcleo do sujeito. Tem. É o mesmo sujeito. A primeira trilha. Ela tem ótima vista. E no terceiro parágrafo? Mesma coisa. A segunda trilha é. Na outra linha, o sujeito é a deslumbrante paisagem. O núcleo do sujeito é paisagem. Magnífico! Vocês estão aprendendo muito bem a entender o que é o sujeito, núcleo do sujeito e a relação com o verbo e o tempo dos verbos. E os verbos não param de mudar. A gente precisa deles para descrever com detalhes. Este exercício está nos ensinando a prestar atenção. As ideias são muito parecidas. As frases são muito parecidas. O que o livro está nos ensinando? Cuidado com as pegadinhas. Não é isso, Beto. Não são pegadinhas. A linguagem é cheia de detalhes. Precisamos prestar atenção nos detalhes, na pontuação, no uso das vírgulas e, quando falarmos, prestar atenção na entonação. Tudo pode mudar com a entonação diferente. Agora vamos fazer o exercício 18. Todos os verbos estão no tempo presente. Deu para entender? Agora vamos fazer esse exercício. Todos os verbos dessa parte em azul estão no tempo presente. Vamos ler? O passeio de amanhã exige muito esforço físico. O guia conversa com o guarda florestal neste momento. Vamos à praia no próximo final de semana. Vamos sair agora. Encontro você daqui a pouco na cachoeira. Depois do banho de cachoeira, descansamos por 3 horas. Esse exercício requer muita atenção. Na letra B, ele pede para escrever o tempo a que a frase se refere. Na letra C, ele pede para circular as palavras que indicam o tempo a que a frase se refere. Antes de começar, vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Para saber se o verbo no tempo presente refere-se ao presente ou ao futuro, precisamos saber a situação ou contexto do que está sendo dito, identificar palavras que indicam tempo,
hoje, amanhã e etc. Saber o contexto, identificar as palavras. Vamos fazer frase a frase. O passeio de amanhã exige muito esforço físico. Qual é o tempo a que a frase se refere? Exato. Futuro. Amanhã. E qual é a palavra que indica o tempo? Frase. O passeio de amanhã exige muito esforço. Tempo. Futuro. Palavra que indica o tempo. Amanhã. O guia conversa com o guarda florestal neste momento. Tempo, presente. Palavras que indicam o tempo neste momento. Vamos à praia no próximo final de semana. Tempo, futuro. Palavras que indicam o tempo próximo final de semana. Vamos sair agora. Tempo, presente. Palavras que indicam o tempo agora. Encontro você daqui a pouco na cachoeira. Tempo, futuro. Palavras que indicam o tempo daqui a pouco. Depois do banho de cachoeira, descansamos por 3 horas. Tempo, futuro e passado. Palavras que indicam o tempo. Depois, descansamos. O guia conversa com o guarda florestal neste momento. O tempo é o presente. O guia conversa. A palavra que indica o tempo é neste momento. Vamos à praia no próximo final de semana. O tempo é o futuro. Vamos sair agora. Tempo presente. Palavra agora. Encontro você daqui a pouco na cachoeira. Futuro. Ele ainda vai encontrar. Palavra daqui a pouco. Depois do banho de cachoeira, descansamos por 3 horas. Futuro. Mas podia ser o passado. Ele podia estar contando a história. Muito bem observado. Você tem toda a razão. Exige, conversa, vamos, encontro, descansamos. Em que tempo estão esses verbos? No presente, não é mesmo? Todos os verbos estão no presente. Mas a coluna 2 indica que o sentido da frase se refere a um tempo no futuro. E uma frase pode se referir tanto ao passado quanto ao futuro. O que esse exercício quer nos ensinar? Isso mesmo, que o sentido do tempo depende do contexto e não apenas da frase. Tem frase maluca. Se eu disser assim: ontem vocês vão fazer o dever de casa. Pode mandar internar. Ficou doido. Isso mesmo, não faz sentido. Mas se eu disser assim: o dever de casa de ontem está muito bom. Este dever de ontem servirá para aprendermos muitas coisas amanhã. Ainda é caso de internação? Claro que não. Eu estou contextualizando. O dever de ontem é o nome do objeto. O uso dele pode ser hoje ou amanhã. Os tempos de verbo ajudam, mas eles não caminham sozinhos. Mas por hoje está bem. Terminamos a lição 6. Vamos ao resumo da lição? Resumo da aula. Nesta lição nós aprendemos 3 lições importantes. A primeira se refere ao sujeito. Aprendemos sobre o sujeito e o núcleo do sujeito. As classes de palavras que podem funcionar como sujeito. Substantivos, pronomes, numerais. A segunda lição, aprendemos sobre os verbos e a relação do sujeito com o verbo. O verbo indica a ação do sujeito. Ele indica quem fez e o momento em que o sujeito fez a ação. Mas o verbo sozinho não faz isso. O contexto, as palavras usadas na frase podem dar o sentido diferente ao texto.
Terceira lição, ao pé da letra, que também vale para os verbos. Precisamos entender as palavras das frases, conhecer as suas classes, as suas funções, a sua relação, mas precisamos sempre prestar atenção ao contexto. E por falar em contexto, a aula de amanhã foi boa como a de hoje? Em que contexto essa frase pode ser dita? Até mais, hein?